Obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer o motivo do vereador estar aqui presente junto aos deputados num assunto que parece ser estadual. Não é. Nós, da Câmara Municipal, da Comissão de Saúde, temos participado, juntamente com alguns deputados dessa casa, das lutas em relação aos problemas da área de saúde do Estado. Até porque o cidadão que é atendido no Hospital Pedro Ernesto, ele não mora só no Estado, ele mora no município. Ele também pertence ao município. O Hospital Pedro Ernesto tem parte do seu financiamento oriundo de recursos vindos da Secretaria Municipal de Saúde, provenientes do faturamento dos seus serviços. Serviços até que é importante se diga de passagem, e queria que o diretor até confirmasse isso, serviços que não têm sido pagos em dia. Por exemplo, o pagamento do faturamento do hospital de outubro foi realizado agora em janeiro. E me parece que até agora os outros pagamentos do faturamento de novembro e dezembro ainda não foram recolhidos. Mas o que eu queria dizer, exatamente primeiro isso, estamos aqui como vereadores, estamos participando dessa luta há algum tempo. Como disse aqui o deputado Paulo Ramos, infelizmente, perdemos o IASERJ, perdemos o Instituto São Sebastião, perdemos a maternidade da Praça 15, perdemos o Hospital Salles Neto, ou seja, os governos estadual e municipal do Rio de Janeiro têm destruído a máquina pública num claro desejo de privatização. Mas não é esse o assunto direto aqui que o Paulo Ramos já até colocou em relação à privatização. Qual é a razão dessa audiência pública, essa proposta feita juntamente com o deputado Paulo Ramos, já que não poderíamos fazer na Câmara isso também, porque lá estava em recesso, e achamos que era muito importante que fosse feito aqui. Conversamos com a direção do hospital, conversamos com o funcionário. Eu tenho um carinho direto, eu sou aluno da turma de 76, estou vendo aqui dois meus ex-colegas de turma, Rodolfo e Maurílio, que foram da direção anterior, estou vendo professores aqui que eu aprendi muita coisa na UERJ, mas a razão dessa audiência pública, em primeiro lugar, é importante a presença de vocês aqui, importante a presença do diretor passando, para que os deputados dessa casa possam tomar uma atitude em relação a isso. Foi tudo explicado até agora. Eu queria focalizar um outro lado disso tudo. Isto é aquilo que está acontecendo de verdade. O diretor deixou muito claro, o hospital está asfixiado. E não é nem na administração dele, já foi asfixiado na administração anterior dos colegas que aqui estão presentes também. Qual é a asfixia que estão fazendo? É mais ou menos a mesma coisa que o governo federal está fazendo em relação aos hospitais universitários. Aqueles hospitais que não querem se transformar em empresa brasileira de serviços não recebem recursos, são asfixiados. Quando um hospital não tem dinheiro para comprar insumos, para pagar serviços continuados, ele não interna, não fatura. Isso é um círculo vicioso, criminoso, que está sendo feito com o Hospital Universitário Clementino Fraga, com o Hospital Gafreguili, com o Hospital Antônio Pedro e com outros hospitais, exigindo a entrega deles para a iniciativa privada, o que é mais um absurdo na área de saúde do Brasil. Mais ou menos a mesma coisa o governador atual está fazendo. Por quê? Como foi mostrado aqui, está muito claro os números que o diretor tinha nos entregue, a fonte da Secretaria de Saúde, um outro fato importante, aconteceu alguns anos atrás, a Secretaria de Saúde, alguns anos os mais velhos da UERJ sabem disso, a Secretaria de Saúde não tinha tanta participação assim na UERJ, mas lamentavelmente, aqui nesta casa, quando eu ainda era deputado dessa casa, Paulo Ramos também era, foi aprovado, contra a nossa vontade, que a Secretaria de Saúde passasse a botar dinheiro, mais dinheiro lá na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto. E aí, nesse microfone foi dita uma frase na época importante, quem contrata a orquestra, escolhe a música. E a Secretaria Estadual se achou no direito, como paga boa parte, de começar a intervir de alguma maneira, mas não era nem tanto quanto nesse momento. Mas o que acontece? Ela, nesse orçamento que falou aqui o doutor Edmar, entraria com 96 milhões por ano. E o faturamento, que depende muito do resto, seria em torno de 46 milhões por ano, ou seja, 142 milhões para o custeio e para a contratação de serviços do Hospital Pedro Ernesto. O que fizeram? Fizeram uma coisa simples. O orçamento foi feito pela administração anterior, o planejamento foi feito, o hospital era para funcionar com os leitos que tinham sido ditos, só que um pequeno detalhe, não dando dinheiro, que não é o diretor que compra,
não fazendo contrato, que não é o diretor que faz, não fazendo nada disso, você impede que o atendimento seja feito. E aí, você começa a ser culpabilizado como mau gestor de alguma coisa que você não tem culpa alguma. Os gestores, os diretores do Hospital Pedro Ernesto, tanto o anterior quanto o atual, não têm absolutamente responsabilidade alguma do secretário de Fazenda, por ordem do governador, não ter colocado 38 milhões e só ter colocado esses 38 milhões na última semana, quando o Tesouro já está fechado, quando não tem mais possibilidade de gastar. E o que aconteceu, o que mais nos preocupa e a importância dessa audiência pública para os deputados que estão aqui presentes ouvirem de vocês. Não foi só isso que aconteceu, que o diretor não falou. Aconteceu, está acontecendo algo mais grave. O secretário estadual de saúde, o novo secretário, o doutor Luiz Antônio, que lamentavelmente não está aqui presente e foi convidado, deveria estar aqui, é uma obrigação, ele não faz favor aos deputados, a função dos deputados é a fiscalização, ele deveria estar aqui presente hoje para ouvir e dizer o que ele tem que dizer, para ele repetir para nós se é verdade o que ele falou para a imprensa. Se é verdade que ele quer usar essa palavra nociva, essa palavra que eu chamaria de uma metástase dentro da política, que é o que ele diz que quer fazer. Ele quer compartilhar a gestão com a direção do Hospital Pedro Ernesto. Ele quer influenciar na gestão do Hospital Pedro Ernesto. Ele quer, por exemplo, transformar o Hospital Pedro Ernesto num depósito de pacientes dessa ideia louca de fechar as UPAs a partir das 18 horas. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? O Hospital Pedro Ernesto já foi dito aqui qual é a sua função, a sua autonomia universitária, a sua função de ensino, pesquisa e assistência. Então, o que nós temos que fazer aqui hoje é um diagnóstico da crise que já foi colocado pelo diretor. E os deputados, a partir daí, eu vou fazer uma proposta para os deputados dessa casa, e me incluo como vereador, e os vereadores da Comissão de Saúde também da Câmara estariam junto com os deputados nisso. Eles hoje já sabem o seguinte: há uma dívida que não foi paga, que chega uma ordem de não sei quantos milhões de reais. E há uma necessidade de pagar o dia a dia, porque se não comprar insumos em janeiro, não tem mais internação, não aumenta o faturamento. Se não pagar os contratos continuados, conforme falou há pouco o diretor aqui, não teremos nada a seguir para ser feito. Então, o que é preciso? E isso não é o secretário de saúde que resolve, isso não é o secretário de ciência e tecnologia que não resolve, isso quem resolve é o governador, que ao invés de pagar para a empresa, ao invés de pagar para a Supervia, deveria direcionar esse recurso para pagar aquilo que ele deve. Então, a questão nesse momento, o pedido que o diretor do hospital fez, e que eu tenho certeza que é o pedido de todos os integrantes da comunidade do Pedro Ernesto, e do Piquet Carneiro, e da UERJ em geral, é que os parlamentares exerçam a sua função de fiscalização, que nós estamos tentando fazer aqui agora. E qual é o caminho? Nós, diante desses dados, precisamos levar ao governador, e a proposta que faço aqui ao deputado Paulo Ramos, é que procure o presidente dessa casa, que é o líder, que é o chefe do Poder Executivo, e marque uma reunião de urgência com o governador Pezão, para dizer o seguinte: governador, se não colocar estes recursos a partir de agora, vamos esquecer o que é para trás, que é problema seu resolver. Daqui para frente, se não pagar esses recursos, que estão absolutamente corretos, não há como o hospital funcionar. E nós não vamos permitir, seja o legislativo, seja a comunidade universitária, nós não vamos permitir que o senhor use o Hospital Pedro Ernesto para algo diferente que não seja assistência, ensino e pesquisa. Essa é a característica que nós não vamos permitir que o senhor mude. E essa tem que ser uma decisão colocada para o governador, com o secretário ao lado. Não precisa da ajuda do secretário. Que secretaria é essa que quer ensinar o Pedro Ernesto a administrar os seus hospitais? É essa que entregou milhões para as OS para falir o Serviço de Saúde do Rio de Janeiro? Que exemplo nós queremos deste governo em relação à saúde? Ele não tem nada a nos ensinar em saúde. O governo Pezão não tem nada a iniciar em saúde. E, aliás, não é o governo Pezão, porque ele está pagando algo oriundo da megalomania do governo Cabral e do seu Sérgio Corte, que criaram uma rede de saúde que hoje não tem como sustentar, pela megalomania política e eleitoral que fizeram. Eles são responsáveis lá atrás, mas hoje nós temos que decidir isso, é nesse momento com o governador atual. E o que eu proponho, diante dos dados tão claros, não temos nenhuma dúvida hoje, a UERJ
não precisa de ajuda externa, de dinheiro externo. Ela precisa que o dinheiro dela seja depositado para pagar as pessoas. Ela não precisa que entre nenhum instituto. Ela não precisa que nenhuma organização social, que nenhuma entidade filantrópica venha ajudar a UERJ. Ela precisa do dinheiro porque ela é sustentada com o dinheiro dos nossos impostos. Dinheiro esse que não foi repassado conforme foi combinado com as autoridades. Então, eu queria propor aqui aos deputados dessa casa que a gente combinasse, organizasse, exatamente com toda essa documentação entregue pelo diretor, uma reunião com o governador mostrando o seguinte: não há saída mágica, não há mudanças administrativas, porque se algum erro aconteceu nesse momento, a direção atual tem um mês de vida, não recebeu um tostão ainda para fazer isso, ou recebeu meio tostão, vamos dizer assim. Então, o que acontece é que precisa do governador. Eu não digo nem do secretário de Fazenda, porque o secretário de Fazenda pode ser muito forte, mas não assina alguma coisa que o governador não queira. O governador precisa ser conscientizado de que ou ele recoloca o dinheiro do orçamento que foi combinado e votado nessa casa. Ele paga esse orçamento, regulamenta e regulariza os recursos para a compra de insumos básicos, para os contratos continuados, e paga a todos os funcionários da UERJ, ou não tem o Hospital Pedro Ernesto funcionando, não tem mágica. E que mais do que isso, nós queremos o Hospital Pedro Ernesto, que sempre existiu. Nós não queremos o Hospital Pedro Ernesto transformando-se num IASERJ ou no Instituto São Sebastião do Caju. Nós queremos que essa instituição seja respeitada. Se o governador não conhece, se o secretário não conseguiu ainda explicar para ele o que é o Hospital Pedro Ernesto, eu acho que cabe aos deputados levarem essa proposta imediata. A solução do Pedro Ernesto é pagar aquilo que está no orçamento imediatamente, e o governador resolveu o que está para trás. Fora isso, é enrolação. E não queremos auxílio administrativo nenhum. O hospital, ele é independente, o hospital ele é ligado ao UERJ, ele tem a sua autonomia universitária e não precisamos de gestores que faliram o serviço público do Rio de Janeiro. Essa é a proposta. Muito obrigado.